Dizer o direito, alimentos. Se foi celebrado um acordo na ação de investigação de paternidade, mas não se estipulou o termo inicial dos alimentos, estes serão devidos desde a data da citação. Na ausência de expressa previsão no acordo de alimentos a respeito do seu termo inicial, deve prevalecer o disposto no parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 5.478/68, Lei de Alimentos, segundo o qual, em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. Artigo 13, parágrafo 2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. Se a lei diz expressamente que, em qualquer caso, os alimentos retroagem, não cabe ao intérprete fazer restrições onde o legislador não fez, de modo que não há justificativa para que os alimentos fixados em acordo em ação investigatória de paternidade não recebam o mesmo tratamento sob o singelo argumento de que o ajuste foi omisso a respeito do seu termo inicial. Imagine a seguinte situação hipotética. Em 18 de 8 de 2014, Valéria tem 2 anos de idade, representada por sua mãe Regina, ajuizou uma ação de investigação de paternidade acumulada com prestação de alimentos contra o João. O réu somente foi citado 18 de novembro de 2014. Em 18 de maio de 2015, após o resultado do DNA, realizou uma audiência na qual foi celebrado um acordo, no meio do qual João reconheceu a paternidade e comprometeu-se a pagar a pensão no valor de um salário mínimo. O acordo teve uma omissão, que gerou bastante polêmica. Não constou o ajuste, o qual seria o termo inicial do pagamento dos alimentos, ou seja, a partir de quando eles seriam devidos. Diante da omissão do acordo de alimentos celebrado entre as partes na ação investigatória de paternidade, qual é o termo inicial da obrigação alimentar? A data da homologação do ajuste ou a data da citação do investigado, do alimentante? A data da citação, dia 18 de 11 de 2014, um ano atrás. Parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 5.478/68 de alimentos prevê o seguinte, artigo 13. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. Se a lei diz expressamente que, em qualquer caso, os alimentos retroagem, não caberá ao intérprete fazer restrições onde o legislador não fez, de modo que não há justificativa para que os alimentos fixados em acordo celebrado em ação investigatória de paternidade não recebam o mesmo tratamento, sob o singelo argumento de que o ajuste foi omisso a respeito do seu termo inicial. Para que fosse excepcionada a regra do artigo 2º, do parágrafo 2º do artigo 3º, seria necessário que o acordo celebrado entre os litigantes dissesse expressamente que a verba alimentar seria devida somente a partir de sua homologação judicial, o que não ocorreu. Não é razoável deduzir que, diante da omissão a respeito do termo inicial dos alimentos, as prestações devidas entre a citação e a fixação dos alimentos não foram objeto do ajuste, e por isso não são devidos, pois implicaria aceitar renúncia ao crédito alimentar do menor, que não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Em ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, o termo inicial desta é a data da citação, com apoio no artigo 3, parágrafo 2º. Súmula 222 do STJ. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Então, julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da data da citação. CESP. Caso uma ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos seja julgada procedente, estes são devidos a partir da publicação da sentença? Não, errado, é a partir da citação. Assim, o termo inicial da pensão alimentícia, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, que não o previu. Assim, o termo inicial da pensão alimentícia, ainda que decorrente de acordo homologado judicialmente, que não previu o termo inicial, é a data da citação. Ainda mais, adiante da natureza declaratória de sentença, que julga procedente o pedido contido na investigação de paternidade, reconhecendo uma situação pré-existente, lembrando que seus efeitos operam ex tunc, dali para trás, até mesmo sobre a parcela de natureza alimentar. Em suma, de novo, na ausência de expressa previsão no acordo de alimentos a respeito do seu termo inicial, deve prevalecer o disposto no artigo parágrafo
segundo o artigo 13 da Lei 547868, Lei de Alimentos, segundo o qual, em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação. STJ, terceira turma, recurso especial, ministro Moura Ribeiro, em 10 de março de 2020, informativo 667.